Amém? Glória a Deus. Então, queridos, abre a tua Bíblia Sagrada, fique aí sentadinho agora. Nós vamos fazer uma reflexão da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, louva a Deus por cada um de vocês. E vamos crer que o melhor de Deus sempre está por vir. Evangelho que escreveu Mateus, capítulo de número 13. Mateus fica no Novo Testamento, é o primeiro evangelho do Novo Testamento, capítulo de número 13. Quero discorrer aqui de uma palavra para o teu coração, para o meu coração, para o nosso coração e daqueles que estão ouvindo ali, nos acompanhando, seja hoje, amanhã, depois, que a palavra de Deus produza na tua vida. Amém? Evangelho que escreveu Mateus, capítulo de número 13, versículo de número 1 a seguir. Glória a Deus. Todos acharam? Amém? Diz assim: e tendo Jesus saído de casa daquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves do céu e comeram-na. Versículo 5, e outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo de número 18 agora. Escutai, vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100 e outro 60 e outro 30. Diga amém. Quero orar por vocês agora. Senhor Deus, graças te dou pelo poder do teu Espírito Santo, que traz inspiração sobre tua palavra. E sua palavra em si mesmo já testifica do seu poder e da tua graça. Pois nós somos tua feitura, Senhor. Que o teu Espírito Santo conduza cada palavra, cada terra de coração e mente que aqui está, que hão de ouvir, que estão ouvindo, e também aquilo que vai ficar semeado dentro do teu povo. Eu estou crendo e te agradecendo que a tua presença está conosco. Venha, Senhor Deus, nas terras mais profundas de cada coração aqui, realizando a tua boa obra para a glória de Deus. Amém e amém. Amém? Irmãos, a parábola, ela é extremamente importante, ela é um exemplo, ela é uma figura, ela pode ser uma sombra de coisa futura, ela é uma
uma espécie de uma história real. Aliás, ela não é uma espécie, mas ela é uma história real de uma forma figurada, contada para entendimento dos que querem entender e até confronta a pessoa. Esse é a primeira vez em os 4 evangelhos, essa parábola se repete, e é a primeira vez que Jesus dá uma explicação clara sobre uma parábola. Ele fala e ele depois explica, porque teve outras que ele não deu explicação. Ele estava lá na Galileia e ele aproveitou uma boa oportunidade para orientar, ensinar, instruir. E ele contou algo aqui muito simples de entender. E o que é interessante é que muitas vezes a parábola ela não tem crescimento na vida de uma pessoa, e entre os contextos aqui que eu li, entre a parábola e a explicação, Jesus chega a dizer que é para que alguns que ouçam não consiga compreender. E aí parece que tem um trocadilho aqui no meio que eu não queria entrar bem aqui, mas é assim: quando há uma parábola, um exemplo do Senhor que vai em um ouvido e a pessoa sente curiosidade, esse cresce. E aquele que não tem curiosidade, ele só ouve e balança a cabeça assim e vai embora, é uma pessoa que não tem curiosidade. É uma terra infrutífera. Então eu quero trabalhar com terra aqui, colocar um tema que é o semeador, a semente e a terra. Amém? O semeador, a semente e a terra. Primeiro estágio aqui é que o semeador, que não tem título, não tem nome, ele saiu a semear. Ele não deve ter nome de maneira tal que as pessoas olhem para ele e dizem assim: aquele é um grande homem de Deus, ou aquela é uma grande mulher de Deus. Irmão, nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus. Não tem ninguém maior no reino de Deus. Todos somos iguais. E a gente tem uma mania, e essa mania se espalhou na terra, que aquele ali é grande, ele parece que é maior do que todos. E Jesus coloca todos numa posição aqui. Ele diz: vocês são semeadores. Teve a época em que eu fazia muita faixa, e eu lembro que muitas daquelas faixas que eram feitas, tinha lá, a pessoa colocava, olha, campanha de derrubando as muralhas. Naquela época tinha muita campanha, hoje diminuiu bastante. E era muito usado propagandas assim. Aí a pessoa dizia: escreve aí, com a presença do grande homem de Deus. Mas eu quero uma letra bem grande. Com grande homem de Deus, José das Couves. Não vou lembrar dos nomes aqui, tá? Mas estava lá o nome bem grande. Era para destacar mesmo, para a pessoa olhar e ver o nome. E aí convidava e tal, e era contra a obra disso, obra daquilo e tal, fazia aquele monte de anúncio, mas o nome mais destacado era o nome do fulano de tal. Então, se sobrasse espaço, eu por minha conta colocava uma frase ali, como já não tinha muito espaço, colocava assim: seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Já era com um pincelzinho fininho, porque não tinha mais espaço. Porque o destaque não era o nome do Senhor Jesus, o destaque é o nome do fulano de tal. E até hoje, nas redes sociais, o mais importante tem sido o fulano de tal. Irmãos, isso é um erro que nós não podemos cometer. Todos somos semeadores. Os semeadores não têm título, não têm nome, não precisa de troféu e medalha, ele só precisa ter a semente e semear. Amém? Então, por isso que muitas pessoas que rotulam título de pessoas,
seja ele quem for, que começa, tem homens que têm uma boa pregação, que estudaram bastante, que se dedicaram, se empenharam, que é de admirar o conhecimento daquela pessoa, mas não é para que nós fiquemos com os olhos fixos nele, mas na palavra que sai dele. Por quê? Porque senão, quando aquele lá, que é ser humano igual a você, ele comete um erro, aí é um desastre ambiental. As pessoas começam a se frustrar, porque olhou mais para o homem do que o que saía dele. E é mais importante a palavra de Deus do que qualquer ser humano na terra. É a palavra de Deus que nos torna filho de Deus. Amém? Se a palavra de Deus não viesse até nós, encontrasse um lugar dentro de nós e tivesse crescido de maneira tal que nós tivéssemos entendido a salvação, nós não seríamos chamados de filhos. Tanto é que há um erro terrível acreditar que todo mundo é filho de Deus. Entre parênteses é porque é criação de Deus, mas não é filho. E dentro desse próprio capítulo, a Bíblia diz que existem os filhos de Deus e os filhos do diabo. E depois a gente pode ler aqui. Então, quem é o semeador? É o que semeia. Semeia o quê? Semeia a palavra. E a palavra de quem? A palavra de Deus. O semeador saiu a semear. Outra coisa, o semeador, ele não tem autoridade de avaliar a terra. Ele não tem autoridade de avaliar a terra. A ordem para ele é sair e semear. Ah, nessa terra não vou semear. Nessa terra sim. Esse tem a cara de bonzinho, eu vou semear. Aquele que tem a cara de malzinho, eu não vou semear. Irmão, não existe isso. A ordem para mim e para você, e para todos os que são cristãos em Cristo, que tem uma palavra da parte de Deus, é semear a palavra. Um planta, outro rega, e Deus dá o crescimento. Mas a palavra tem que ser semeada. Amém? Eu não posso avaliar se a terra vai dar fruto ou não. Eu não tenho essa capacidade de pensar olhando ali para o Elísio. Eu não sei se esse camarada, ele vai entender ou se converter, ou vai ser uma bênção. Então, já que você não sabe, semeia a palavra de Deus para ele. Por quê? Porque uma vez a palavra de Deus sendo lançada, ela nunca volta vazia. Isso está escrito onde? Isso está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 10 e 11. Assim a palavra, diz o Senhor, que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Ela vai, faz o que tem que fazer e ela volta para mim, mas ela não volta vazia. Amém? Nem que seja para daqui a muitos anos, você que não viu nada acontecer, daqui a muitos anos, talvez, você vai partir para Cristo, e aquela pessoa que um dia você semeou, outro vem e regou, e sabe onde é que você vai encontrar o resultado? Naquele grande dia diante de Deus. E é melhor você pecar, porque alguém te acha que é errado falar, e você aproveitar, não é pecado na verdade, alguém te achar, sei lá, ousado falar, do que você negligenciar e não falar aquilo que Deus colocou diante de ti, a oportunidade de você falar uma palavra da parte de Deus. Que isso se chama o pecado de omissão. E maldito é aquele que fizer as coisas de Deus fraudulentamente. É uma fraude. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele comete pecado. Ou seja, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida, de positividade, de perspectiva, de esperança, de cura, de libertação, mas eu não falo. Por quê? Isso vai custar um dia na minha própria vida. Eu estou omitindo verdade da tua vida.
Por quê? Porque essa verdade, ela vai te libertar. Aquela palavra pode ficar impregnada na tua cabeça. Amém? Eu já contei essa história, vou contar de novo aqui, porque faz muitos anos que eu não conto, que tinha um camarada, nessa época, a gente saía para evangelizar com folhetinho. Hoje, o pessoal fica distribuindo folhetinho, o pessoal nem sabe o que é isso mais. Sabe, vai ser igual a cédula de dinheiro. Daqui uns dias, ninguém sabe mais o que é isso. Mas saía, houve a época que isso fazia sucesso. De sair distribuindo folhetinho, as pessoas liam, tinha gente que se converteu, tinha gente que chorava. Aí tinha um bairro, numa região lá, que tinha um sujeito, que aquele sujeito era perturbado. Hoje não tem mais gente perturbada. Ou tem? Acho que tem, né? Quando ele encontrava os irmãozinhos lá que iam distribuir folheto, ele tomava os folhetos e rasgava e picava e afrontava. O sujeito era o filho do cão em forma humana. Então, toda vez que ia para aquela região, sabia que se encontrasse ele tomava os folhetos e rasgava. Então, quanto mais pudesse evitar de ir por ali, mas tinha que evangelizar. Então, quando encontrava o sujeito, já sabia, ele ia tomar os folhetos e ia rasgar. Então, você tinha duas opções. Ou você deixa isso acontecer, ou parte para o pau com o sujeito. Como crente não briga, dependendo do crente, né? Se for colérico, ele briga. Mas não tem colérico aqui na igreja. Glória a Deus. Rotulam, mas não tem. Nós somos o quê? Semeadores. Amém? Glória a Deus. Aí o que acontece? Um certo dia, esse mesmo sujeito, um certo dia, ele chega na igreja extremamente inquieto e a igreja já ficou preparada. Pronto, o sujeito veio perturbar hoje. Já não basta ele fazer isso aqui e ali, quando o pessoal sai para evangelizar, mas agora ele vem aqui para a igreja e ele vai vir perturbar. E o camarada ali sentado, e ele não ficava quieto, se levantava, parecia um irmãozinho que de vez em quando está aqui, né? E sentava e levantava e tal, inquieto, e com um papelzinho na mão, e o culto decorrendo ali, e o pastor de olho nele, e eu sei que decorreu o culto inteiro, e quando terminou, e o pastor está fazendo a oração, vai fazer a oração final, o sujeito grita de lá e diz: pastor, eu preciso falar uma coisa. Aí ele falou: o que foi, irmão? Aí os irmãos já ficaram: não, aqui a gente pega ele. Cercaram lá e ficaram preparados. Aí ele vem de lá com um pedacinho de papel e ele disse assim: eu estou muito angustiado. Eu estou muito aflito, eu não consigo dormir há vários dias, eu sinto uma angústia tremenda, e eu encontrei um pedacinho de papel desse que vocês distribuem por aí, escrito assim: e Jesus disse. E eu quero saber o que é que Jesus disse. Pense, irmãos, que palavra pequenininha. E que curiosidade. Sabe o que acontece? Naquele momento, Jesus disse, o pastor muito experiente, inspirado por Deus, disse para ele, Jesus disse: vinde a mim todos os que estás cansado, oprimido, sobrecarregado, angustiado, e eu vos aliviarei. Amém? Então nada do que Jesus diz cai por terra. Aleluia, semeia a semente, não deixe de orar, não deixe de interceder, não deixe de falar, porque no momento oportuno, Deus fará o que Ele sabe fazer melhor. E aquele camarada caiu de joelho ali chorando, e é o pessoal assim meio espantado, e vai lá e ora por ele, e ele disse que quer aceitar Jesus como Salvador, e se converteu. O valente agora se transformou em crente. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus nunca volta vazia, mas precisa de um semeador. Amém? Não tem que se avaliar a terra. Não posso avaliar a pessoa pelo jeito dela, a cara dela, como quem diz, né? A gente analisa muito pela expressão do rosto, da face, de gente que parece que quer nos engolir vivo.
Mas por trás disso, existe uma pessoa que provavelmente ela está com um problema lá dentro. A maioria dessas pessoas que aparentam ser tão forte, existe uma carência lá dentro. Pode observar que tem. Pessoas que muitas vezes é retraída, meio ali solitária, existe um problema e uma carência lá dentro. E essas carências, somente o Senhor Jesus pode preencher. Às vezes um vazio, só Jesus pode preencher aquele vazio. Então, irmãos, eu não posso analisar pelo rosto de uma pessoa e até mesmo pela atitude dela, quando se trata de semear a palavra de Deus. Então, faça a tua parte e Deus vai fazer a dele. Então, ele fala de 4 tipos de terra. Ele disse, olha, saiu a semear, uma parte caiu ao pé do caminho, que é uma região onde vamos colocar assim, tem a estrada e do lado assim tem o acostamento. Aquela terra dura, que não tem profundidade ali. E aí Jesus depois já explica, ele traz uma explicação aqui, que aquele que ouve a palavra do reino e não entende, vem o maligno e arrebata. A semente nem consegue penetrar. Por quê? Porque nós temos um arqui-inimigo que se chama Satanás. E qual é a função dele? Arrebatar, tirar de você qualquer palavra que seja para a tua edificação. Tanto é que você pode ouvir aqui 1 hora de pregação com palavras positivas. Se Deus o livre, ou se Ele quiser permitir também, pode permitir que a gente repreende em nome do Senhor Jesus. Vem um demônio, se manifesta aqui, que eu já vi isso acontecer, e dá uma palavra negativa, acredite. Muita gente sai com aquela palavra negativa na cabeça e esquece de tudo que Deus falou. E eu já vi isso acontecer. Uma pregação extraordinária da palavra de Deus e um demônio se manifestou e alguém foi dar o microfone para eu, irmão, eu não dou microfone para, se ele quiser ele compra o dele. Não, que é isso? Não tem conversa com o demônio. Por quê? Porque ele quer falar. E o que ele quer falar? Ele quer lançar uma semente maligna também, porque ele sabe fazer isso. E o demônio se manifesta ali no último estágio da pregação e ele fala que ele vai destruir a vida de uma pessoa naquele lugar. Pense depois do culto. Missionário, será que sou eu? E eu com aquela vontade de dizer, eu acho que é você. E o outro assim, você ora por mim? Que eu senti um negócio estranho quando esse demônio falou. Eu senti um negócio meio estranho. Será que pode ser? Ah, irmão, mas que vontade de bater nesse pessoal com a chibata, aquele chicote que Jesus usou lá no templo. A palavra ficou e virou comentário durante o dia. Segunda-feira, vamos orar, vamos, pessoal se reunindo lá para orar. E aí vamos, quem tem algum pedido de oração, irmão, vamos orar para Deus repreender aquele negócio que o diabo falou. E o que Jesus falou? Irmãos, esqueceram do que o Senhor falou. Então, uma das funções do diabo é arrebatar, é tirar promessas de Deus da tua vida. Você olha para a circunstância e se esquece da palavra de Deus, que é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada. E a palavra de Deus, ela não cai por terra. Você pode até desacreditar do seu estado que você está hoje. Mas Deus pega o pobre do pó, levanta e faz sentar num lugar de honra. Quando você nem acredita. Na carta, a primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 27 e 28, discorre ali uma mensagem do apóstolo Paulo dizendo, Deus escolheu as coisas loucas para fazerem sábias. Deus escolheu as coisas desprezadas ou desprezíveis. Deus escolheu o que não é. Quem é que escolheu? Deus. E Deus erra? Não, Deus não erra.
Deus escolheu. É Ele que pega do pobre do pó, levanta e coloca num lugar de honra. Se você tem promessa de Deus, então fica firmado e não deixa que esse adversário, ele roube a palavra do teu coração, da mente. Eu lembro que lá na nossa terra, a gente, atrás da nossa casa, tinha um terreno grande, que se plantava lá batata, tinha a época de plantar o milho, o feijão, fava. E quando era na época de plantar o feijão, minha mãe, meu pai, meu irmão, mas eu lembro de uma época em que eles estavam cavando e colocavam uma quantidade de semente de feijão naquela cova, eles iam com enxada ali, abrindo os buracos, o outro vinha com a sacolinha, colocando milho e feijão, e fechando com o pé. Colocava e fechava com o pé. E eu ficava de olho, sabe por quê? Porque tinha as galinhas de um vizinho, da dona Otília, que já partiu para a eternidade. As galinhas vinham para cavar, porque sabia que estavam colocando milho. E ela vinha para cavar para comer o milho. O feijão não comia, mas comia o milho. E o que é que a gente tinha que fazer? Tinha que ficar de olho nas galinhas. Para quê? Para que ela não cave e tire a semente. Irmãos, em nome de Jesus, não permita que aves negras venham roubar a semente daquilo que um dia foi plantado de Deus no teu coração. Amém? Você pode estar abatido, sim. Destruído, não. Perseguido, não desamparado. Assustado com alguma coisa, não derrotado. Amém? Que você seja uma boa terra e não deixe. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 4, versículos 7 e 8, leia lá, diz o seguinte: sujeitai-vos a Deus. E depois, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A Bíblia não diz para fugir do diabo, a Bíblia diz para você resistir. Ele está dizendo, não vai conseguir, você vou conseguir em nome de Jesus. Ah, não vai conseguir, vou conseguir em nome de Jesus. Ah, você não vai conseguir, vou conseguir em nome de Jesus. Ah, eu vou conseguir em nome de Jesus. Eu vou conseguir em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sai, Satanás. Ah, põe raio que o pá. Mas se baixar a cabeça, aí ele começa a dar um nocaute em você. Entendeu? Amém? Então que você seja uma terra que não hoje você ouvindo uma palavra, ontem se você ouviu, mas hoje, amanhã e depois, traga à memória a palavra da promessa na tua vida. Quando vai acontecer, eu não sei, querido. Pode ser hoje, pode ser a semana que vem, mas que a tua mente esteja aberta e procure entender. Ah, eu não entendi, então procure entender. Como? Se tem dúvida? Tem, então pergunte. Senhor, eu não entendi qual é o propósito. Então continue firme aqui dizendo, Senhor, eu quero entender aquele propósito que o Senhor falou comigo. Eu não vou arredar o pé daqui. Me faça entender, me faça entender. Eu quero entender, eu quero entender, eu quero compreender. Senhor, eu quero compreender, eu tenho interesse em compreender. Amém? Você já teve numa classe onde, ou num estudo onde você não compreendeu alguma coisa, alguém explicou, vocês estão entendendo, aí você não está entendendo. Mas fica ali calado porque provavelmente pode ser que tenha vergonha de dizer assim, eu não estou entendendo porque alguém vai achar que você é muito burro. Que burro não é burro, burro é o cavalo. Você sabia disso? Que o cavalo, se você colocar ele para pular de um penhasco para um outro lado, ele pula. O burro, ele empaca e não pula. Mas fica com vergonha de falar. Por quê? Porque alguém vai achar, puxa vida, a pessoa tá lerda, não entendeu nada. Mas a verdade pode ser que tem um monte de gente ali que não entendeu também. Aí fica todo mundo assim, aham. Vocês entenderam? Aham. E o outro fica calado assim, entende? Erga a mão e disse, não entendi. Me explique, por favor. Quando você não entender alguma coisa de Deus, diga, Senhor, eu não entendi. Por favor, me explique. Me faça entender.
Se não for hoje, pode ser amanhã. Eu vou continuar aqui na sua sala de aula. Eu vou continuar na tua presença. Me faça entender, Senhor, qual é o teu propósito. Como que o Senhor vai fazer, eu não sei. Mas me faça entender qual é o seu propósito no meio disso, Senhor. Aleluia. Cumpra em mim a tua vontade. Amém? Vamos para uma outra terra, senão a gente fica detido nessa e tem muito chão aqui só na primeira terra. A segunda terra caiu em pedregais, e aí Jesus dá uma explicação novamente. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, não recebe com tristeza. Você já ouviu falar em fogo de palha, né? Pólvora. Coloca aquele monte de pólvora, não sei se vocês já fizeram isso, mas joga um fósforo lá e ele faz aquela explosão assim, e depois virou fumaça. É a palha, que toca fogo na palha seca, ela devora rapidinho e acabou, virou cinza. Por quê? Porque é fogo de palha. Se alegrou no momento quando ouviu, mas, olha a orientação do Senhor na nossa vida. Não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. Dura pouco, tanto quanto uma pólvora, tanto quanto uma palha. É rápido, ligeiro, porque na primeira angústia que bate a porta, já desacredita daquilo que ouviu da parte de Deus. Hoje eu falando com uma pessoa, essa pessoa falou o seguinte, falou, pois é, eu estou angustiado para ir na casa de Deus, porque eu louvava lá, e aí as pessoas ficaram olhando para mim e tal, e agora eu não louvo mais. E eu falei, para quem você louvava? Para Deus. E aí? Você tem que louvar para Deus. Toda honra e toda glória é para o Senhor. Agora, por causa de 2 ou 3 que fica com a cara de quem chupou limão, ou chupou limão lá no peito da mãe ainda, eu vou deixar de adorar a Deus por isso? Não vou não. Não vou. Os incomodados que se mude. Mas eu estou aqui louvando a Deus, adorando a Deus. Deus me chamou para isso. Talvez um daqueles descontentes está com ciúme, ou com inveja. Mas eu não vou deixar que isso roube de mim. Falei, quantas pessoas tem lá na sua igreja que está te incomodando? Tem umas 3. 3. A igreja tem, sei lá, vamos colocar aqui 50 pessoas. 3 incomoda, pronto, já murchou. Irmãos, em nome de Jesus, tem uma história que o reformador da igreja, o Martim Lutero, que deu o pontapé, que deu a cara dele a tapa, que no dia em que ele foi reivindicar e mostrar direitos do evangelho, o povo se reuniu, os que estavam com ele, e diz assim, você vai expor essa situação? Ele disse, vou. Ele falou, o mundo inteiro vai lutar contra você, rapaz, você é louco. Ele disse, então, eu vou lutar contra o mundo inteiro. E o que é que aconteceu? A igreja reformada, a igreja protestante, a igreja evangélica cristã está aqui até o dia de hoje. Por quê? Porque alguém confrontou o mundo. É o mundo que tem que confrontar? Então que ele venha, porque eu sei com quem eu estou. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem habita dentro de mim. Não vai ser uma angústia qualquer que vai tirar isso de mim. Eu recebi palavra que me deu certeza e alegria. E eu não quero ser uma pólvora, nem uma palha. Eu quero ter raiz. Querido, tenha raiz. Olha para mim, deixa eu te contar uma coisa. Leia o Salmo capítulo 1. Ele diz assim, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Você observa a cronologia
de quem vai se perder. Bem-aventurado o varão que não anda, ele começa andando, segundo o conselho dos ímpios, nem se detém. Olha que ele já começou a reduzir. Ele começou andando, agora ele se detém no caminho dos pecadores. E nem se assenta, agora ele já sentou. Já se acomodou. Que não senta na roda dos escarnecedores. Esse é o conselho. Não ande segundo o conselho dos ímpios. Ande segundo a palavra da promessa de Deus sobre tua vida. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. E eu quero colocar aqui de dia e de noite, não somente dia na ordem cronológica e noite escura. Eu estou dizendo, nos momentos que você tem clareza da vida, permaneça. Nos momentos obscuros, as madrugadas tristes da sua vida, continue crendo. Porque Deus não deixa de ser Deus na tua vida. E aí ele continua. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará. Sabe por quê? Porque está plantado, enraizado, firme. Isso não quer dizer que o vento, quando vem, não balança e causa uma espécie de medo, mas estou plantado na beira de um ribeiro, e esse ribeiro, a água vem do trono da graça, e irriga a minha vida, oxigena a minha vida. Se lembre das promessas de Deus na tua vida. Divida palavra de Deus com outras pessoas que estão cruzando o teu caminho. Seja um semeador, tenha raiz em si mesmo, tenha confiança naquele que fez a promessa na tua vida. Mas o Senhor Jesus disse que esse tipo de terra aqui existe. É aquele que se alegra no começo, recebe uma palavra e se alegra naquele momento, mas quando vem a angústia, a perseguição, por causa da palavra, irmão. Não é por causa de que fez alguma coisa errado, porque roubou a galinha do Zé. Não. É aquele que é perseguido por causa da palavra. Agora vai virar crente? Agora vai ser essa santarrona? Agora que você fez tanta coisa, agora você é assim, querido. Você é assim porque o Senhor te chamou para você ser lavado e remido no sangue do Cordeiro. E se o teu coração te condena, Deus é maior do que o teu coração. Amém? Esfrega isso na cara do capeta quando ele falar. Quando o diabo tentar te acusar de alguma coisa, te afligir de alguma coisa, você fale para ele que se porventura o teu coração, tua mente quer te condenar, Deus é maior do que a tua mente, do que o teu raciocínio, do que o teu sentimento, do que qualquer coisa que vier na tua cabeça. Deus, Ele é maior. Mas tenha raiz. E essas pessoas desse tipo de terra é aquele que se deixa dominar por esse tipo de situação. Angustiou-se e já saiu. Porque nada dá certo para mim. Eu estava fazendo uma campanha na casa de uma pessoa de um poder aquisitivo em São Paulo, eu me lembro, um lugar de gente que tinha poder aquisitivo grande, chamado Granja Viana. Tem um pessoal ali que é tudo gente meio que importante na sociedade. E eu estava fazendo uma campanha lá, numa casa de uma pessoa que essa casa, as portas se abriam sozinha e tinha um monte de coisa esquisita acontecendo. A casa parecia um palácio, mas faltava Jesus dentro. Uma pessoa que tem um poder aquisitivo, carro importado, tinha muitos bens, mas não tinha paz dentro de casa. E a situação era tão desastrosa que o marido daquela mulher foi embora e ninguém sabe por quê. Havia uma coisa estranha acontecendo. E nós começamos a fazer uma campanha ali. No segundo dia da campanha,
que o banco já tinha tirado os cartões de crédito daquela família. E é uma pessoa que vive no comércio, precisava. Nós estamos no segundo dia da campanha, estamos orando, quando de repente um segurança interfonou lá para ela, e aí ela atendeu, falou aqui, olha, tem uma correspondência aqui para você. Sabe por quê? Um pouco antes disso, o Senhor tinha prometido, eu vou restaurar a tua vida no momento em que você abriu tua porta para mim. E agora nós estávamos lá, levando o quê? A palavra de Deus que gera vida. Eu vou restaurar. Aí o que acontece? O segurança veio lá, viu uma pessoa, entregou um envelope e ela pega na mão, quando abriu, o que era? Um cartão de crédito que retornou para ela. Exatamente no momento que nós estávamos ali. E eu fiquei muito feliz, aí ela começou a chorar e tal, porque voltou e é um cartão especial. Tem um cartão aí, um cartão negro, como é que chama aquele cartão lá de gente... Black, esse tal de Black aí. Não era esse. Mas era um outro que dava uma habilidade, uma oportunidade, abrir uma grande porta para aquela pessoa voltar ativa no que ela estava fazendo. Porque ela precisava. Houve uma alegria ali e tal, e nós continuamos na campanha. Fique firme, porque Deus vai fazer. Terminou a campanha. Um certo dia, essa pessoa estava lá toda angustiada, porque ela queria que acontecesse tudo o que ela desejava de uma vez. Irmãos, não acontece assim. Acontece no momento oportuno. Enquanto isso, fica plantado à beira do ribeiro. Fica lá, que vai dar o fruto na estação própria. Se Deus falou, o Deus que não pode mentir, Ele prometeu. Não saia. E eu lembro que um dia, numa segunda-feira, parecia o dia inteiro, parecia que eu via aquela mulher entrando nos corredores lá da igreja, lá para onde eu morava. Eu escutava o toque, toque, toque do sapato dela e ela falando o meu nome. O dia inteiro. Às vezes eu olhava no corredor para ver se vinha gente. E aquele negócio na minha cabeça. À noite, segunda-feira, oração, e quando eu menos espero, nós estávamos reunidos, orando e tal, todo mundo dobrado o joelho, alguém abriu uma porta lá e entrou, porque fazia parte da igreja, o pessoal já sabia que nós tínhamos oração, e eu sei que quando terminou o momento da oração, que colocamos em pé, quem é que estava lá? É essa mulher. Com aquele semblante de olhos estufado para fora, e de repente, ela disse, eu quero oração. Eu falei, então vamos orar. Vem aqui para o meio. Quando aquela mulher veio para o meio, que levantei a mão, o irmão só foi levantar a mão, o demônio se manifestou naquela mulher de uma maneira tenebrosa. E como eu não tenho tempo para ficar falando com o demônio, porque não tem nada que vai me edificar, fui repreender aquilo ali. E repreendemos em nome de Jesus, saiu, ela ficou toda desconcertada, sentou-se, damos uma água para ela, e aí ela entrou numa crise de choro. E aí o que é que ela fala? Ela disse, olha, eu não sei o que aconteceu comigo, mas deve ter sido uma coisa ruim. Falei, foi uma coisa ruim. O pessoal tudo em volta, olhando. Ninguém ficava gravando com o celular. Vamos gravar no celular. Eu acho isso uma coisa ridícula. Aí o que é que acontece? Ela disse assim, hoje eu estava muito aborrecida com Deus, porque Deus é muito demorado. Ele demora muito nas promessas dele. Aí eu fui lá na casa de uma pessoa que ela joga búzio, ela lê carta, ela faz o raio que o parta, e eu fui lá para fazer uma consulta com ela. E quando eu cheguei lá, eu até passei vergonha, porque ela, quando mexeu lá nos negócios, olhou para mim e disse assim, você não trouxe dinheiro nem para pagar a consulta. Que gente pobre que é você. Ela falou, eu não merecia ouvir isso. E eu fiquei tão indignada que saí dali xingando, e ela também começou a me xingar, e eu saí dali, e daquele momento por diante, eu não tive mais tranquilidade. E eu disse, eu tenho que ir lá na igreja. Depois que ouviu promessa de Deus, por causa de uma pressa, foi comer bolotas lá na mesa de Satanás.
E o que é que trouxe de lá? Satanás encravado nas costas dela, na mente dela. Queridos, tenha raiz. Você que está me ouvindo do outro lado, que vai me ouvir, tenha raiz. Enraize tua fé na vontade de Deus, se plante no centro da vontade de Deus. Vá superando situações, que a palavra de Deus ela não cai por terra, ela tem propósito, e um dos propósitos da palavra de Deus é gerar fé na tua vida. A fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Eu ouço a palavra de Deus e ela me gera fé. Por isso a palavra de Deus não volta vazia. Se o teu coração absorver essa palavra. Amém? Tenha raiz. Fique plantado no centro da vontade de Deus. Terceira terra. O que foi semeado, versículo 22 de Mateus. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. Irmão, eu posso anular a palavra de Deus? Se você não quiser responder, eu vou responder pela própria palavra. A palavra por si só se explica. Alguém pode anular a palavra de Deus? Abre a tua Bíblia aí em Marcos, capítulo de número 7, por favor. Abre lá e você marca e depois você estuda e guarda aí na tua mente, no teu pendrive, sei lá, placa-mãe. Evangelho que escreveu Marcos, capítulo de número 7. O Senhor Jesus falando aqui para os anciões, sabe aqueles religiosos que disseram assim, o Senhor está comendo aí com os pecadores. Aí o Senhor Jesus, lá na casa de Mateus, Levi, aí o Senhor Jesus dá uma resposta, falou, olha, os são eu vim buscar, não foi justo, eu vim buscar pecadores. Eu vim para aqueles que têm necessidade, e eu quero a misericórdia e não sacrifício. Esse mesmo povo aqui, esses religiosos, o Senhor confronta eles e diz no versículo de número 9, diz o seguinte, e dizia-lhes, quem dizia? Jesus. Bem invalidais o mandamento de Deus para guardar a vossa tradição. Eu anulo a palavra de Deus e eu coloco minha tradição. A minha tradição diz assim. Então eu anulo a vontade de Deus, eu anulo a promessa de Deus, eu invalido o mandamento de Deus e eu coloco a minha vontade, o meu querer, do meu jeito, e é desse jeito aqui. Ali, naquele cantinho ali da porta, em um congresso aqui de missões, já falei isso outras vezes, eu vou falar de novo, em rede nacional. Num congresso aqui, cheio de gente, aquela coisa toda e tal, e eu estou ali fora, e uma pessoa que pregava o evangelho, sempre pregou o evangelho, mais antiga do que eu e tal, ali do meu lado dizendo assim, vou te mostrar os altares onde eu tenho pregado. Puxou um celular que parecia uma prancha de surf de tão grande. Sabe aquelas TV antiga? Puxou o celular dentro da bolsa e começou a mostrar um monte de altares. Olha, eu tenho pregado aqui, 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 aqui e aqui. E eu ali fora, porque estava muito cheio de gente e tal. E eu para lá e para cá, para lá e para cá. E aí essa pessoa ali do meu lado, mostrando, olha, aqui, é assim. Eu tenho andado desse jeito. Estava toda empiriquitada. Falei para o Senhor, eu não esqueço disso. Falei para o Senhor. Não quero ficar pondo mais os meus sapatos em lama. Essas igrejinhas por aí. Eu quero agora estar de altares e em altares. Irmão, quem sou eu para dizer para o meu soberano como é que eu tenho que viver?
Quem sou eu? Para dizer para Deus, Senhor, eu só quero ir agora em Acapulco. Eu só quero ir agora lá, pregar lá em Dubai. Ah, vai se adubar com a palavra de Deus, rapaz, tome vergonha. Eu tenho que ir onde o Senhor quer que eu vá, e pronto, e acabou. Ou eu não vou. Eu anulo a palavra e não vou. Falei para o Senhor, está vendo esse sapato aqui? Irmão, isso aqui é caro. Eu não conheço marca de sapato de mulher. Não vou mais pôr meus pés na lama. E eu conheci essa pessoa indo em igrejas simples, ruas de lamas e de barros. E sabe o que aconteceu? Eu pensei comigo, essa pessoa não tem entendimento do que está falando. Ou tem entendimento do que está falando, mas não tem entendimento das consequências que vai ter. E sabe qual foi a sentença dessa pessoa? Naufragou o suficiente para ser expulsa da própria igreja de onde congregava. Caiu, que foi reduzido a nada. Tentou congregar na igreja do próprio filho. E o filho disse, mãe, sinto muito, mas eu não quero a senhora aqui como pregadora, como pastora, como missionária, não quero. Quem é que essa pessoa confrontou? Essa pessoa confrontou o soberano. Anulando, invalidando o mandamento de Deus para guardar a sua própria tradição. Eu não sujo os meus pés. Irmão, o Deus que permite sujar esse sapato, e esse sapato se quebrar, ele te dá outro. Amém? Se rasgar tua bolsa em algum arame farpado aí, ele te provê uma de Louis Vuitton. Entendeu? Nem que você tenha que ir lá nos Estados Unidos da América, ou sei lá, onde que tem lá o Louis Vuitton, tem um shopping aqui, ó. Entendeu? Tem um shopping lá só de gente rica. Meu Deus do céu, eu vou, já tive lá, dei uma volta e voltei todo perfumado, só de perfume caro. Nem precisei entrar em lugar nenhum. Só aquele pessoal dando aqueles negocinhos, eu fui esfregando assim. Pronto, já tem perfume suficiente. Mas o Deus que te sustentou até hoje é o que te sustenta até o final da tua vida. Não deixe essas situações engolir você e você invalidar aquilo que é promessa de Deus. Versículo de número 13 desse mesmo texto que estamos lendo. O Senhor repete novamente, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vos ordenaste, e muitas coisas fizeste semelhante a esta. Você está entendendo, irmãos? Invalidando. Eu posso invalidar uma promessa de Deus para todo mundo? Não, para todo mundo não. Mas eu posso invalidar ela para mim. Eu rejeito a palavra de Deus. Para a gente chegar a uma conclusão aqui, irmãos, um certo homem rico chega até Jesus e disse, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aí o Senhor olhou para ele, amou e disse, olha, sabe os mandamentos? Ele disse, sim, Senhor, eu tenho praticado isso desde da minha mocidade. Ele disse, puxa vida, então só te falta uma coisa, irmão, não era duas. E eu deve faltar umas 30 para ser mais aperfeiçoado, umas 30 bilhões. Mas aquele homem, para a salvação, ele já não tinha certeza da salvação. A pergunta para você hoje aqui, está aqui me ouvindo, você tem certeza da tua salvação? Tem convicção da tua salvação? Você tem essa certeza hoje? Se entrar por essa porta hoje aqui, entrasse por ela um monte de muçulmano ali, com espada e metralhadora, e dissesse assim, quem é crente tem certeza que vai para o céu, diga amém. Sabe aquela cançãozinha? Quem é crente de verdade, diz amém. Hã? Quem é crente com certeza, a sua vida é uma beleza. Você vai encontrar com Jesus daqui a pouco, com certeza. Quem não tem certeza, vaza daqui. Irmãos, era arriscado eu sair correndo e deixar vocês, né? Ah, irmão, pelo amor de Deus. Confiança, certeza, convicção na tua salvação. E essa convicção, irmãos, nós temos que manter ela dentro da nossa vida acesa. Então, os espinhos da vida não podem sufocar. Esse homem, ele tinha muitos bens.
O problema não eram os bens, o problema era que ele estava apegado aos bens. Jesus disse, só te falta uma coisa. Vai, vende os teus bens, se desapega, reparte com os pobres, vem e me segue. Dá até uma pregação esse percurso todo aí. Essa cronologia dele dá para a gente tirar uma ótima mensagem. Faz isso. E, resumindo, se desapega dos teus bens. Se desapega. E aquele homem ficou triste, se entristeceu, aborreceu e não quis saber daquilo que era promessa para ele. Jesus chegou a dizer o seguinte, falou, olha, quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. Ele não disse que era impossível, ele disse, é difícil. E para ele mostrar que não era impossível, naquele mesmo dia, ele chega lá na cidade de Jericó, e chegando na cidade de Jericó, ele cura um cego, e de repente ele encontra um outro rico chamado Zaqueu. E o rico chamado Zaqueu queria vê-lo, queria conhecê-lo, queria enxergá-lo, queria vê-lo, como que é esse homem. E Jesus encontra Zaqueu e disse, Zaqueu, desce daí depressa dessa árvore, que eu quero entrar na tua casa. Eu quero sentar perto de você, para você olhar olho no meu olho. Você quer me ver? Então eu vou me revelar a você. Você quer ter encontro com Cristo? Ele quer chegar até você. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Você quer ter experiência? Ele quer te dar experiência. Quer experimentar? Então experimente. E ele entra na casa de Zaqueu e a Bíblia diz que Zaqueu o recebeu gostoso. Recebeu gostoso. Recebeu com alegria. Você já recebeu alguém na tua casa que você disse assim, meu Deus, misericórdia. Tem jeito de falar que eu não estou? Você já passou por isso? Quem que é? É o fulano de tal. Meu Jesus. Puxa vida. Fala que eu não estou. Você já passou? Ou recebeu, mas você já recebeu dizendo assim, olha, eu já estava de saída, mas você está chegando, então, e pega a chave do carro, quem tem carro começa a balangar, né, e tal, já estava de saída, pô, vamos entrar, tomar um café. Já fica pensando assim, colocar umas 8 colheres de café, uma colher de açúcar, para a pessoa tomar e já sentir vontade de ir embora. Vassoura atrás da porta, do lado, né, ponta cabeça, sal dentro do fogo. Não, isso é do diabo, tá? Não faz não. Mas também já teve pessoas que quando chegou até você, dá um impacto de alegria, uma surpresa agradável. Já recebeu o abraço de uma pessoa que te fez muito bem? Já recebeu? Pois foi exatamente assim que aquele homem rico, chamado Zaqueu, ele fez. Enquanto um rejeitou, o outro recebeu. E você? É do que tem o desejo de receber e abraçar? Se você tem esse interesse, você começa a ser uma terra boa e produtiva. Não deixe as riquezas, não deixe os teus sonhos e metas roubar de dentro de você, anular, sufocar a palavra de Deus. Não deixe. Amém? Por fim, a última terra. Mas aquela que foi semeada em boa terra, essa é o que ouve e compreende o poder, a essência da palavra de Deus. E para isso acontecer, irmãos, é preciso a gente trabalhar dentro da terra do nosso coração aqui. Rastele seu coração. Tire coisa que não frutifica na tua vida. Rancor, mágoa, ódio, incerteza, desesperança. Rastele tua terra. Mágoa, coloque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas serão acrescentadas. Amém? Se Deus fez uma promessa para você ter, você vai ter.
se permanecer. Se for uma boa terra, Deus zela por sua palavra, te abençoa. Enquanto isso, você que é um semeador, semeie o que você já recebeu de Deus. Reparta com 7 até com 8. Nunca analise terra do coração de ninguém, porque essa é uma área que não é tua. Vai lá, semeie uma palavra, semeie oração, coloca diante de Deus intercessão, porque no momento oportuno, Deus cria uma situação de mudança e de transformação. É Ele que conhece a terra. Amém? Ele conhece a terra. Como que era tem uns mais antigos aqui, o Rafael é mais antigo aqui, a irmã Tereza, a Mária, que diz que vocês aprontavam aqui, tinha um buraco aqui, um rio, um ribeiro, e vocês aprontavam por aqui. Como que era isso na época que vocês eram jovenzinhas? Pensem, como que era esse bairro aqui? Acho que dava até para pegar uns peixes, uns tubarão ali no rio Atuba. Como que era isso aqui? Que tinha lugar aqui que ninguém dava nada por esse lugar. Vocês conheceram o lugar assim. O Eliel também, que é antigo aqui, apesar de que foi para lá, foi para cá, né? Mas quanto lugar que vocês já viram que não dava nada por aquele lugar. E hoje tem belas casas ali, construções, tem ruas. Irmãos, o que mudou? Quem é que dava alguma coisa pelo bairro Alto há 30 anos atrás? Há 40 anos atrás? Há 60 anos atrás? Pois é, olha hoje o que é? É o bairro Alto. Quem é que dava alguma coisa por você? Olhando para você, acha que pode vir alguma coisa boa da tua vida? Jesus olhou e disse: eu vou fazer de vocês herdeiro e co-herdeiro, templo do meu espírito, menina dos meus olhos, propriedade particular minha. Vou fazer de você o meu bom perfume, um testemunho vivo. Eu vou fazer de você luz no meio de trevas. Eu vou fazer de você um luzeiro. Eu vou fazer de você um sal na terra. Aquele que pega um pedaço de carne e dá gosto. Eu quero fazer de você instrumento para a minha glória. Amém? Olha onde você está hoje. E Deus fez de você um semeador. Assim como Ele semeou na tua vida, pegue o que você tem e reparta com 7 até com 8. Vamos orar a Deus? Examine tua terra hoje. Examine o teu coração. Examine a tua alma. Porque o melhor de Deus ainda está por vir. Pegue o pouco que você tem de palavra, de promessa de Deus e comece a usufruir. E comece a usar para abençoar outras pessoas. Não se esqueça de interceder por pessoa, porque também isso é uma semeadura. Se coloque de pé, por favor. Coloque a mão no teu coração, eu quero orar por você. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, eu não quero fazer aqui muitos barulhos, Senhor. Eu quero que a sua palavra, por amor do teu santo nome, faça um barulho tremendo no coração dos teus filhos. E seja um barulho de avivamento. Avivamento é a palavra que traz vida àquele que estava morrendo espiritualmente. É a palavra da promessa. É a palavra do perdão, da restauração, da cura. É a palavra do Senhor que diz: levanta-te, resplandece, porque já veio, já habitou em ti, já habita em ti a luz. Senhor, vai rastelando as sujeiras que estão sendo lançadas na mente das pessoas que estão aqui agora e daqueles que alguns estão apresentando.
vai rastelando, vai tirando rancores, incertezas, vai arrancando e tirando esses troncos podres de mágoa. Nagava sebe comandarabachuricaia. Desesperança, incredulidade, já não acredita mais. Frieza, lavassuri bicaia, rebachori kibantu rabacaia súria. Opressão, todas as ferramentas preparadas do diabo contra a vida da tua igreja, Senhor, eu repreendo em o poder do nome do Senhor Jesus. Nem uma ferramenta dessa prosperará contra a tua igreja. Ela é tua igreja. Esse povo é igreja tua, comprado pelo teu sangue. Então, Senhor, hoje eu estou semeando sobre a vida desse povo, que haja vida interna, vida eterna, venha reverdecer, aprofundar as raízes, Senhor, do teu povo que aqui estão. Que árvores de vida que estão sobre ventania, sobre escassez de fruto, que estão secando em algumas áreas, hoje o Senhor venha trazer oxigenação e reverdecer a sua história. Que haja flores, fruto, cântico de vitória, testemunho vivo do teu poder. Eu ministro cura, aleluia, que a boca deste povo seja verdadeiramente boca de semeadores. Eu abençoo a vida de cada um, abençoo como profeta teu, Senhor, abençoando desde criança, adolescente, jovens, adultos, sejam todos abençoados pela graça de Deus, no poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Todos concordam e dizem amém? Então que assim seja em nome do Senhor Jesus.